Olá, bem-vindos a mais uma edição do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve um pouco sobre os bastidores do bombeiro, ouve histórias e histórias de bombeiros, como essa que a gente vai ouvir hoje aqui com o nosso entrevistado. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de pedir para você que não se esqueça, assine o nosso canal, dê o joinha e acompanhe nossa programação todas as terças e quintas-feiras. Recebemos hoje aqui, então, com muita alegria, o Sargento Rezende, do GAED, que tem uma experiência bacana para contar para a gente. Ele participou de 2 grandes episódios, 2 grandes ocorrências desse ano. Ele esteve na missão da Turquia e trabalhou também na ocorrência do Litoral Norte. Rezende, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, comandante, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, um grande privilégio e uma grande responsabilidade também. Não, imagina, você tira de letra. Prazer em reencontrá-lo, né? Porque o Rezende trabalhamos juntos na época de 3º GB, né? Quando eu comandava lá o 1º Sub. Sim, senhor. E sempre lá no Belém, Vila Formosa. Na época você era cabo, eu acho, né? Eu fui, no Belém eu era soldado. Era soldado. Aí eu fui para Vila Formosa em 2009 e em setembro de 2009 eu passei a cabo. Sim. Aí fiquei 3 anos mais ou menos na Vila Formosa e fui para Itaquera. Mas vamos voltar um pouquinho para trás aí. Ok. Vamos contar aí quem que é o Rezende. O que levou o garoto Rezende querer ser bombeiro, entrar na Polícia Militar? Conta um pouco dessa história pra gente. Então, comandante, eu nunca tive o sonho de ser bombeiro, né? Meu pai foi bombeiro por 30 anos, né? Então tem um gênio. Aposentou como sargento e eu sempre admirei, mas nunca tive o sonho. Era muito novo, a cabeça querendo diversas coisas. E meu irmão mais velho, ele servia o exército, né? E o meu pai pegou e falou, filho, vai abrir concurso pro bombeiro, né? Você não quer prestar? Eu e meu irmão prestamos e passamos, né? Eu não tinha o sonho, mas assim, eu vivia no quartel de bombeiro. Meu pai trabalhou muitos anos no Campos Elíseos, né? Uhum. Então a gente vivia lá em festas de fim de ano, em festas da prontidão. Então tem muitas fotos e muitas memórias. Ainda hoje encontro amigos que trabalharam com meu pai, que me conhecem desde quando eu era neném. Então aí prestamos o concurso, eu e meu irmão, em 2003. Nos formamos, fizemos escola juntos, eu e meu irmão, né? Mesma escola, moramos lá em Mariporã. E em 2004 trabalhamos também 5 anos no mesmo quartel e na mesma prontidão. Lá no Belém. No Belém, por 5 anos. E trabalhei 5 anos no Belém, fui para Vila Formosa, fiquei 3 anos na Vila Formosa, tudo no 3º GB. E fui para Itaquera. Eu fui para Formosa quando criou o AB Tático, né? O AB Tático, me lembro bem. Desde a fundação eu sempre estive no AB Tático lá, pedi pro tenente perguntei para ele o que eu preciso fazer para estar no AB Tático? Para estar no AB, né? Que era uma coisa nova, eu tinha muito interesse em trabalhar, sabia como que ia ser. Participei da primeira reunião que teve com o Coronel Repúlio e o... Coronel Repúlio foi o grande articulador da ideia do AB Tático. Era o Coronel Repúlio e o Major Bertolini na época. Que tem todo um histórico no 3º GB, Sim, como nós também. Também. E aí foi amor, né? Hoje em dia eu não sei o que eu faria se eu não tivesse escolhido e conseguido entrar no corpo de bombeiro, né? Acho que a culpa é do meu pai, né? Deve estar no sangue. Como eu falei, tem a genética, irmão, Sim. pai, irmão, claro, pela mesma influência, né? Sim. Mas é assim mesmo. O bombeiro é uma família dentro e fora, né? Dentro e fora, com certeza. E Rezende, conta pra mim, você fez escola de sargento ou você tinha quantos anos de serviço na época? Então, aí em 2009, fiquei 10 anos como cabo. Em 2019 eu fui para a escola de sargento e fiz o Cefap, o CBS e em 2020 voltei para o 3º GB para Itaquera. Aí fiquei um tempo... Então você foi da minha época do comando lá na escola de sargento? Foi. Escola de Bravos. Fui também, comandante. Fui também. Bom. A escola é uma coisa que é uma experiência, só quem nós somos bombeiros sabemos o que é a experiência das nossas escolas. Sim, né? Eu tenho saudade. A escola de soldado foi espetacular. A escola de sargento foi muito boa também. O CBS eu gostei muito. Eu gostei muito dessa fase aí. Para mim foi muito bom. Muito aprendizado. A gente tem aquela possibilidade de crescer profissionalmente. Né? Sim, com certeza. Muito gratificante.
Então aí em 2020 eu voltei para Itaquera, fiquei um tempo lá. O comandante do SGB, o capitão Assunção. Aí ele pediu para eu ficar um tempo em Sapopemba, porque um sargento, um subtenente ia se aposentar. E depois já criou o GAED. E aí saiu uma lista de voluntários e na época o capitão Tenente Eduardo, que era da logística do Belém, ele me ligou e perguntou se eu não tinha interesse. Aí eu pedi autorização pro capitão Assunção, ele falou que tranquilo, e aí eu fui pro GAED. Tô lá até hoje. Tá lá e não quer sair, né? Não, por enquanto tá ótimo lá. O GAED foi algo que o Corpo de Bombeiros teve acho que a sensibilidade de criar, né, para a necessidade operacional e frente a o número cada vez maior de grandes ocorrências, né? Sim. A gente precisava realmente de uma força dedicada, né, e que colocasse ali dentro do mesmo pacote não só a gestão da emergência, que era uma coisa que a gente cresceu muito, mas como também ter o material humano, né, na mão para enfrentar essas grandes ocorrências que a gente tem enfrentado, né? Sim. Particularmente aquelas que vêm de fenômenos atmosféricos, as emergências tecnológicas, né, que só crescem, né? Sim. Estamos vendo aí, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. E precisa de pessoas realmente que tenham esse espírito, né, essa vontade de... Porque acaba... Não que o bombeiro não seja dedicado, não existe bombeiro que não seja dedicado, mas quem está no GAED ainda dá um negocinho a mais ali, né? Dá. A gente sabe como é que é, né? E, Rezende, então, você entrou na polícia em 2004, você tem quase 20 anos de serviço. Mês que vem completamos 20 anos de serviço, a escola dos 114 milhões. 114 milhões foi a gente estava lembrando agora há pouco, uma das maiores escolas de soldado que já teve no bombeiro. Foram 600 alunos. 600 alunos, eu acho que não houve, a gente estava tentando lembrar, né? Agora há pouco eu acho que não houve uma escola maior até. Maior. Eu não me lembro. Bom, e aí no GAED, claro, né, a gente já começou, já estamos chegando numa época mais contemporânea, né, mais recente, a gente começou a atender grandes ocorrências no formato que era força-tarefa, né, a gente tinha força-tarefa, que modificou para GAED, ficou uma coisa mais estruturada, né, em termos principalmente de pessoal, e a gente começa a atender as grandes emergências. Você se lembra qual foi a primeira grande emergência que atendeu no GAED? No GAED, a primeira foi um incêndio. Nós fomos para um incêndio se eu não me engano, foi em Arujá. Se eu não me engano, foi em Arujá, um incêndio grande. Foi a primeira. Mas acredito que foi essa, comando. A primeira foi um incêndio grande num supermercado. Uma das coisas que a gente vinha sofrendo há algum tempo, e eu acho que você foi preciso na sua lembrança, eram os grandes incêndios que a gente tinha que mobilizar muita coisa de muito lugar, não é? Sim. E aí, a partir do momento que a gente criou o GAED, isso deu um suporte bastante bom nisso, né? Sim, nesses grandes incêndios. Dá um alívio considerável para as viaturas de área, né? Que o GAED assume, que antes era no formato de 4 ABs, seria 24 homens, né? Trabalhando, se fosse uma ocorrência que demandasse toda essa quantidade de efetivo, e poderia liberar as viaturas da área para atender as ocorrências da área, né? E o GAED assumiria. Algumas ocorrências, né, funcionou bem assim, e algumas ainda funcionam, né, quando o efetivo não demanda tantos homens, e o pessoal gosta muito, né, os comandantes de área, eles agradecem muito esse apoio. Sim. Porque a área não fica descoberta, né? Nem todo mundo que está assistindo nosso podcast é bombeiro, né? Então, só para a gente explicar melhor, né, o GAED ele é um formato onde a gente tem uma força, né, que leva esse nome GAED, distribuído em 2 bases, né, Belém e Campo Belo, que em grandes ocorrências em qualquer parte da cidade, dependendo da divisão operacional da área, ela atende e tem essa capacidade, além de levar o suporte de pessoas e equipamento, você liberar, por assim dizer, né, o efetivo daquela região para que continue atendendo as ocorrências normais, rotineiras daquela região operacional. É isso, não é? Exatamente, comandante. Exatamente isso daí. O GAED foi criado, uma das funções é essa daí, dar um apoio de homens, né? Quando a ocorrência demande um tempo maior para resolver. E o bom também é que é uma viatura de autobomba que vai com 6 homens. 6 homens. Guarnição completa, né? Exatamente. Exatamente. Ô Rezende, saindo um pouco do foco do GAED, falando um pouco da sua experiência pessoal e profissional no Corpo de Bombeiros,
Você já está com 20 anos, você tem uma estrada bastante grande já percorrida. Sim. Eu sei que nesse tempo todo, você sempre trabalhou em prontidão, você não vai lembrar de todas as ocorrências, possível, Não né? vou. Mas uma ocorrência que te marcou nesse período, não necessariamente o GAED, mas uma ocorrência que te marcou nesse período, nesse grande período que você tem de atendimento operacional. Nossa, tem várias, comandante. Várias, mas uma que eu me recordo agora foi uma ocorrência, como nós somos pais, né? Criança, ocorrência com criança sempre marca bastante. Eu tava correndo, nesse dia eu tava de auxiliar do comandante de área, do comando de área, e o comando de área era a Tenente Paula, na época. Tá hoje aqui, a Capitão Paulo. É, Major, eu acho que Major, encontrei ela esses dias, Major. Já. E nós saímos para um afogamento no Rodoanel. E assim, ficou todo mundo sem entender, porque no Rodoanel não tem lago, não tem nada. Então o que aconteceu? Eles estavam fazendo uma obra, então tinha uma cratera, um buraco bem fundo, e estourou uma adutora, um cano de grande bitola lá, e acabou formando um lago. Então, fim de semana, o pessoal ia lá e fazia de um piscinão, né? Virou um balneário. E aí pagaram um afogamento de 2 crianças lá, né? Eu lembro na época tinha as MOBs, foi as MOBs, a USA, comando de área, aí foi o AB, foi o Águia. E primeiro que chegou foi as MOBs. Era o Six, não sei se o senhor lembra do Six. Lembro, claro. E o Renato. O apelido dele era Baianão. Baianão. Então eles chegaram com as motos do jeito que eles estavam, já chegaram de farda, bota, já pularam, só desceram, era um barranco, desceram perguntando onde tá, apontaram, eles já pularam, já mergulharam, fizeram 3 tempos lá e o Renato já subiu com um dos garotos. Aí subiu com um dos garotos, esse, se eu não me engano, ele sobreviveu, e aí nós chegamos e começamos a busca pelo outro, né? Encontramos o outro. E aí a USA encostou, o Águia também já estava a caminho, a USA era a doutora Elaine, a médica espetacular. Abraço, doutora Elaine. Um abraço também. Pegamos muita ocorrência junto, assim, e é uma médica sem comentários, né? E ela investindo, resumindo, ficamos 1 hora, né? Foi 1 hora investindo na criança, ela voltava e parava, voltava e parava. E uma coisa que me chamou a atenção, o Águia, ele tinha pousado na parte, tinha um platôzinho, né, um barranco, ele tinha parado na parte de cima e estava decidindo se levaria ou não levaria, né, pelo Águia, porque o Águia não socorre em parada, né, só que a criança voltava e parava, voltava e parava. E aí a Tenente Paula pediu pro Águia se ele podia pousar um pouco mais embaixo, né, e assim, o piloto, ele, sem hesitar, ele tirou o Águia, era um patamar, era só a gente subir, né? E isso me chamou muito a atenção da importância que eles deram, né? Do tempo resposta a ser diminuído ali. O piloto tirou o Águia daqui, colocou aqui como se fosse um brinquedo, assim. São muito habilidosos. Né? Demais. E aí acabou socorrendo, né, a criança pelo Águia mesmo. A criança não resistiu depois e faleceu, né? E foi bem emocionante, porque do tempo que foi investido, foi usado todos os soros de todas as viaturas, a gente correndo nas casas para esquentar. Então foi uma ocorrência que ficou um pouco marcada. Dentre outras, né? Mas você sabe que é recorrente, quando eu faço essa pergunta para os entrevistados aqui, essa lembrança de ocorrência com crianças é uma coisa muito recorrente. E claro, eu já até contei aqui, para mim também. Eu me lembro da minha primeira ocorrência com criança. Né? É uma coisa que realmente nos marca bastante. Né? Sim. Mas para você chegar nessa experiência que você tem hoje, eu vejo, né? Você tem alguns cursos, né? Sim. Conta para mim aí sobre o quadro. Você tem salvamento e altura, né? Sim. E é um curso muito importante aqui do nosso aperfeiçoamento. Você fez aonde o salvamento e altura? O salvamento e altura eu fiz na ESB em 2008. 2008 na ESB eu fiz lá. Foi o curso que eu sou apaixonado. Eu gosto muito. O curso de altura ele tem uma versatilidade incrível, né? Porque você aprende coisas ali que você usa em qualquer... Assim, tirando incêndio, ou às vezes até mesmo no incêndio, né? Uma técnica de amarração, subir um equipamento, ele te dá uma versatilidade fantástica. Né? A gente usa em tudo, né, comando? A altura usa em tudo, né? E vira uma mania, né? Você sabe que até eu aposentar eu tinha um cabinho na minha gaveta e tinha muito pouco tempo, mas algumas vezes eu ficava ali fazendo uns nozinhos, coisa que de quem faz altura, né? Exatamente. Que é apaixonado pela Exatamente. coisa. Mas aí você vai caminhando para o GAED, né? E aí vem a parte de grandes operações e gestão de grandes emergências, né? Você fez o curso do BREC também
Ou antes ou depois do GAED? Eu não fiz no modelo novo que é o Busca e Salvamento Urbano, né? O USAR. Mas eu fiz o break leve na época da Copa. Na época que a gente estava no terceiro GB, o capitão Leandro da hora, na época era tenente, tinha uma equipe que chamava Fire, que era voluntários para quem queriam treinar na folga, né? Para montar uma equipe de pronto atendimento a grandes ocorrências. Eu fazia parte, nós fizemos um treinamento de break completo também, e no GAED também fizemos um treinamento completo de break, com simulado, com tudo. Eu estou te falando isso porque eu já vou alavancar aí o nosso próximo assunto, né? Sim. Que você esteve, nós sabemos, né? na missão da Turquia, né? E antes de começar a falar, eu gostaria de te perguntar qual foi a importância dessa sua experiência que você foi adquirindo ao longo da sua carreira para esse momento em que você chegou lá no terremoto da Turquia. Comandante, eu acredito que tudo que eu passei, né, todos os passos que eu tomei durante minha vida profissional me levaram a estar onde eu estou hoje, né? Eu não tenho dúvida que existem muitos, né, bombeiros, inclusive que eu conheço que teriam total capacidade para ir. Então eu me sinto privilegiado, honrado demais, né, em poder ter ido, e nem sei se eu era tão merecedor de tamanha, né, honraria poder ter sido convocado para essa missão. Mas, por outro lado, eu sempre pus a cara a tapa, né? Eu sempre quis sair da minha zona de conforto, abraçar novos desafios. Então a gente está bem estabilizado numa prontidão, uma prontidão espetacular, maravilhosa, mas surge novos desafios, por exemplo, ir trabalhar num habitático, ter vindo para o GAED, são tudo coisas que a gente é obrigado a sair do conforto, né? E acredito que eu tenha pego bastante ocorrências, né, nesse tipo de cenário. O Torra-Torra, desabamento em Guarulhos, que teve outra vítima também. Aquela construção lá que tinha um desaparecido. Isso. E os treinamentos, eu acredito que eles foram fundamentais para eu poder ter ido, né? E fora também a confiança que o comando tem, né, no meu profissionalismo, senão de maneira alguma eu seria chamado, né? A gente está gravando aqui no estúdio, minha esposa está aqui, a gente tem um padrinho que diz o seguinte: na vida tudo é merecimento, certo, amor? Então você, como você falou, né? Não sei, é um privilégio. Não, na vida tudo é merecimento. Sim. Certamente você estava lá porque você tinha que estar lá. Com certeza. Essa é a verdade. Eu costumo falar, no dia que eu estava embarcando, teve um amigo que eu trabalhei mais de 10 anos com ele, o Sargento Alexandre, hoje está na manutenção por problemas físicos, problema de saúde, né? Cirurgia na coluna. E ele se emocionou muito, né? Que eu estava indo. Ele falou, não dá para falar de você e tal, não sei o quê. Falou um monte de coisa e eu costumo falar para ele, para vários que eu trabalhei, né? Que tudo que eu fizer como bombeiro tem a mão deles, né? Nada fui eu que inventei, nada sou eu que sou especial, que eu sou melhor. Tudo que eu sou como bombeiro é graças a eles. E se eu estivesse colocando a mão em qualquer situação lá, a mão deles estariam comigo, né? Porque sem ter passado por tudo que eu passei, sem o conhecimento que eles me passaram, tanto profissional quanto pessoal, como doutrina, como tudo, eu não teria oportunidade, talvez eu não seria nem um bom profissional, então eu dou graças a eles. Espetacular. E olha, eu concordo com você, essa sua visão. Aliás, nós estamos aqui agora porque teve 21 caras, não é? Sim. Que há esse ano são 133, é isso, né? A conta? Não. 1880, 1980. 130. Porque exato, porque os 20 sapadores bombeiros lá Exatamente. É um caminho que é um acréscimo de experiências, né? De coisas que são transmitidas e que nos colocam onde a gente está hoje, né? Com certeza. Você tem toda a razão, concordo com você. O Éramos 20 que está lá no nosso site. Pois é. Aliás, falar nisso, tá no nosso site aqui esse livro, né? O Éramos 20, Sim. não sei se dá para dar o pessoal consegue ver ali, né?
que conta um pouco dessa história. Aliás, a gente tem 2 registros que eu acho fantásticos. Um é esse, né? O Éramos 20, né? E outro é aqui o Histórias de Bombeiros, né? Onde a gente deixa sempre no nosso cenário aqui, que conta exatamente o que você está falando, né? Exatamente. Essas histórias, essas experiências, todas essas coisas que nos colocaram onde a gente está aqui hoje. Sim. Mas falando um pouco mais ainda sobre a experiência lá da Turquia, você estava numa das equipes BREC, eu imagino, né? Isso, estava na equipe de técnicos, né? De busca e exploração. Sim. E a gente sabe um pouco da história, né? Já entrevistamos vários aqui, vocês trabalharam em 2 lugares diferentes, Kahramanmaraş e Hatay. Isso. E para você, nesses 2 sítios, nesses 2 locais que você trabalhou, qual foi aquele onde você sentiu, falou, puxa, estou preparado para estar aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Qual foi o momento que você sentiu isso? Então, comandante, na verdade, quando nós desembarcamos, né, no aeroporto da FAB, que a gente começou a ter que equipar e desequipar os equipamentos. Foram 10 toneladas de equipamento e nós equipamos e desequipamos acho que umas 10 vezes. E na hora que nós colocamos o pé lá, eu para mim, o que viesse, eu ia enfrentar, assim. Para mim, eu estava preparado para tudo. Não teve um momento que eu hesitaria de tomar qualquer ação ou hesitaria de qualquer missão, e qualquer missão que o coronel pagasse eu ia fazer, porque eu estava ali, assim, meio que desacreditando que eu estava numa missão internacional ali. Por mais que seja uma situação muito triste, eu queria fazer alguma coisa, eu queria ajudar, né? Queria ajudar bastante. Então, assim, da hora que nós descemos até a hora que nós viemos embora, eu estava à disposição para qualquer tipo de missão, qualquer tarefa. E foram muitas, né? Bastante. A demonstração de se virar nos 30 lá foi grande. Tivemos tudo que foi todos os problemas que foram aparecendo, nós fomos sanando com apoio, às vezes sem apoio, né? O que dependia de nós a gente resolvia, o que não dependia o comandante conseguia resolver de um jeito ou de outro. Era o frio, era a língua, era não ter o banheiro, cavamos uma fossa séptica lá, era o fogão parava, a gente fazia fogueira, de um jeito ou de outro a gente sempre dava conta de tudo. A luz de um dos campos nosso, de um dos acampamentos, nós puxamos do poste e foi dando tudo certo, graças a Deus. A gente já viu bastante imagens disso, nós vamos passando aí no nosso monitor imagens dessa ocorrência, e eu tenho certeza disso que você está falando, primeiro pelos relatos que eu já ouvi, segundo porque o conceito de força-tarefa ela é de 7, 8 dias, né? Sim. Vocês acabaram ficando 15. 15 né? dias. A prova disso é que vocês certamente tiveram uma grande capacidade de superar esses pequenos obstáculos, e quanto mais o tempo passa, mais eles surgem, porque claro, a nossa estrutura que a gente levou, ela começa a sofrer, né? Sim. Seja pela escassez, seja pelo desgaste, né? Então ter essa capacidade de resolver problemas e continuar atendendo, eu acho que isso que você está falando demonstra, né, cabalmente isso. Vocês tiveram a experiência lá de experienciar um terremoto. Sim. 6.4. 6.4, isso mesmo. Como é que foi para você isso? Muitos já contaram isso aqui, agora conta para você, como é que foi? Cada um tem uma visão, Cada né? um tem uma visão, estava fazendo uma coisa, estava num lugar. Eu sei que vocês não estavam atendendo nenhuma operação nesse momento, né? Não estávamos. Mas como é que foi com você? Então, nessa hora, nós estávamos em um grupo em volta da fogueira, né? Que era um local que a gente ficava muito. Só lembrar que fazia -8 lá, né? -8. É. E eu tava com um copo de café na mão e tava sentado. E na hora, demorou segundos, mas parecia uma eternidade, né? Pra eu entender o que tava acontecendo. O pessoal começou, acho que tá acontecendo, tá tendo um terremoto. E até cair a ficha, eu levantei e nisso não dava pra ficar em pé, né? E eu tava bem do lado da fogueira, eu tava quase caindo pra cima da fogueira. E aí todo mundo começou a gritar, deita, se joga no chão. E aí o leão me puxou. Aí eu caí com o café em cima da farda e tudo, caí no chão. E aí eu caí virado pro estádio, né?
e esperando o estádio cair, né? Aquele barulho de ferro retorcendo, o barulho que vinha debaixo da terra. Então foi uma experiência surreal, que eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida. Mas depois que passou, acabou o terremoto, a terra ainda ficou se mexendo. A sensação que a gente comentou depois é que era um pudim numa forma, né? Ficava até parece que ajeitar a terra, assim, Balança demorou um por um tempinho. tempo. É. Aí nos reunimos e aí o coronel fez um debriefing lá para ver se estava todo mundo bem e a gente já estava pronto para outra. E saíram para atender, né? E saímos para atender. Já. A única equipe internacional que saiu para atender depois desse terremoto fomos nós. Eu quero ouvir a sua opinião, já vimos de alguns também, né? Claro, vocês tiveram lá a oportunidade de trabalhar com outras equipes internacionais. Sim. Né? Que estavam atendendo naquele momento, porque algumas, eu imagino que algumas chegaram muito rápido, porque estavam na região, né? Sim. Então, quando vocês chegaram, já tinha equipe meio que saindo, mas mesmo assim vocês conviveram com muitas equipes estrangeiras. Como é que você vê, como é que estava o nosso preparo frente a essas equipes que você teve a oportunidade de ver trabalhar? Olha, comandante, eu acredito que a nossa equipe não deixou a desejar em comparação com nenhuma equipe que a gente viu atuando. A padronização internacional de emergência funcionou perfeitamente. Que é igual para todo mundo. Né? Igual, foi perfeito. E assim, em questões de procedimentos, de técnica, nós não deixamos a desejar em nada. Tanto é que foi pago várias missões complexas para nós lá e foi tudo executado tranquilamente. Nós fizemos um estreitamento muito forte, né, uma amizade bem forte com a equipe de busca e resgate lá da Turquia, que era a CUT. A CUT. E eles direto estavam no nosso acampamento lá, ou tomando café, ou conversando. E eu vi nos podcasts que já comentaram, né, de uma missão lá que foi questão de honra para eles terem achado um membro deles que estava soterrado. Então eles contaram muito com a gente. Eu acredito que foi excelente o nosso trabalho lá, o profissionalismo não deixou a desejar em comparação com nenhuma outra equipe internacional. E por falar essa sua fala e de muitos que vieram aqui, nos leva a ter certeza de que o caminho que a gente trilhou foi longo, mas ele foi consistente e eficaz, né? Exatamente. Para chegar nesse momento que nos enche de orgulho, na verdade. Não, demais. Saber que a gente tem essa capacidade e que continuamos aprimorando, né? Exatamente. Acho que o que resta disso, Rezende, eu falei para alguns aqui também, é continuar disseminando a cultura, né? Continuar disseminando as técnicas, né? Porque, claro, a gente passa, né? Você vai passar, eu já passei. Sim. E a gente tem que continuar formando a geração que vem. Com certeza. Né? E passa rápido, né, comandante? Parece que foi ontem que eu entrei na polícia. Eu tenho certeza que você deve ter memórias vivas da sua escola de soldado. Sim, tenho bastante. 20 anos, né? Sim. É muito rápido. É muito rápido. Rezende, a gente, como eu já disse, né, entrevistamos outras pessoas aqui, mas você viveu uma situação, eu acho, muito peculiar, né, como alguns que estavam com você viveram. Vocês saíram da missão da Turquia, retornaram ao Brasil e imediatamente a gente já estava tendo aqui, né, a ocorrência do Litoral Norte, que aconteceu no meio do Carnaval. Sim. Então você, com mais alguns que estavam na Turquia, chega no Brasil, praticamente desfaz a mala e já faz de novo para trabalhar na ocorrência do Litoral Norte, que levou várias semanas, né? Foi uma ocorrência muito importante, infelizmente uma tragédia, onde pereceram mais de 60 pessoas, e você foi para lá, né? Aonde você trabalhou nessa operação lá do Litoral Norte? Então, comandante, nós voltamos da Turquia, pegamos uma folga e no outro serviço já assumimos o serviço e fomos para o litoral. Tinha um desaparecido ainda, que era um senhor, que estava do outro lado do morro, onde teve mais vítimas, né? Isso na Barra do Saí, né? Barra do Saí. Pelo que foi comentado, que tinha poucas residências, né? Porque se tivesse mais residências, teria sido uma tragédia maior. Porque lá deslizou mais ainda. Então nós fomos deixados de águia nesse local. E foi dividido duas tarefas distintas, né? Uma que era já procurar o corpo junto com o auxílio dos cães
E a nossa equipe, o GAED, que estávamos em 10 do GAED, ficou com a missão de preparar o caminho para a máquina poder chegar, porque o grande problema era esse, a máquina ainda não tinha chego, chegar lá. não conseguia. Então nós fomos cortando árvores, com motosserra e preparando o caminho para a máquina chegar, né? Então nós ficamos desse lado. E aí começou uma chuva e a chuva ficou forte muito de repente, acabou tendo um deslizamento com a gente lá, né? Aí conseguimos nos abrigar em um local que teoricamente era um pouco seguro, mas até aí a gente não tinha ideia, né? E aí foram dando vários deslizamentos consecutivos e Bem no entorno de onde você bem no entorno. Ficou só a única parte que não desabou, que não deslizou, foi onde a gente estava. Então foi comparado com o terremoto, isso daí foi acho que umas 1000 vezes pior, né? Eu tô ouvindo o teu relato, o Leão, né? Sim. Você deve ter visto, ele contou essa história também. E ele falou a mesma coisa que você. Falou, eu fiquei muito mais assustado com o que aconteceu com a gente no litoral norte do que o terremoto na Turquia. Foi, porque o terremoto, nós ficamos com medo ali do chão abrir, a gente cair, do estádio, o estádio desmoronar para cima da gente, mas era uma possibilidade, né? Ali no litoral norte, obrigado. No litoral norte, a gente só estava esperando um momento que ia desabar. A gente tinha quase... O cenário que vocês enxergavam, vai deslizar aqui. Vai deslizar. O cenário que a gente enxergava era esse. Que ia deslizar, que era certeza. Então ali, a gente tinha quase certeza que não íamos sair dali. E aí não tinha teto pro águia, e ficamos, acredito que deve ter sido, não sei precisar exatamente, mas eu chuto uma hora e meia, 2 horas. No pânico. Nesse pânico aí de esperar deslizar e já era. Quero ouvir mais essa história, mas vamos pausa para respirar. Okay. Te ofereço um cafezinho aí do nosso Bomba Café. Obrigado. O Bomba Café, que fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, é o café da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Um café temático, que tem um visual, imagens, objetos de bombeiro, muito interessante. Convido você a conhecer o nosso Bomba Café, saborear o cafezinho e ter o privilégio de conhecer o Café dos Heróis. Aproveite aí, o Rezende. Nosso cafezinho é oferecimento do Bomba Café. Mas enfim, não tinha como sair. Tava lá, árvore descendo, imagino que um barulho ensurdecedor. Não, o barulho foi... O barulho, eu acho que foi algo que vai ficar marcado, né, na cabeça da maioria das pessoas que estavam lá, porque a gente não conseguia distinguir na hora se era um trovão ou se era alguma outra coisa, e a gente estava bem perto, né, da onde deslizou. Tudo estava acontecendo. Da onde deslizou. Eu vi algumas imagens aéreas desse trecho do que você está descrevendo, e o cenário ali é impressionante. Não, impressionante. Impressionante. Eu conheço bem ali a região, né? Meu irmão morava ali próximo, e a gente ia muito. Então, assim, eu não fui lá ainda depois, que ali já foi restabelecido a estrada e tudo mais, né? Mas as imagens que eu vi, ele mudou completamente a paisagem da região. Completamente. Realmente foi a maior chuva do Brasil, né? Da história, né? O precedente na região é muito antigo, mais de 50 anos, foi em 67, lá na região, com uma diferença, né? Em 67, o número ali não era habitado. Sim. Talvez, né? Não sabia, eu não sei, eu pessoalmente não sei dizer isso, talvez o fenômeno de 67 seja até maior ou igual, não sei. Mas uma diferença é fundamental, é o número de pessoas que tinha na época e o que tem hoje lá, né? Tinha uma comunidade inteira ali, né? Que não existia e que foi afetado fortemente, né, Exatamente. pelos deslizamentos. Mas eu sei que nós entrevistamos a Tenente Érica, né, eu te falei já agora há pouco, e ela disse que ali foi o último local onde eles encerraram as buscas. Né? Foi. Vocês foram realmente nesse esforço porque faltava essa vítima. Né? Exatamente. Eu acredito que depois que teve esse evento, não entrou bombeiro lá, pelo menos até um geólogo da autorização lá. Não, e de fato a Érica disse para nós que lá só encerrou as operações tem muito pouco tempo, semanas eu acho. Sim. Não vou precisar aqui, faz algum tempo, porque não havia realmente condições de, mesmo muito tempo depois. Ela disse que, segundo o relato dela, ali onde vocês estavam, além evidentemente de toda a água que provocou o fenômeno, ali tem uma nascente. Então ali o terreno não seca.
né? Então, a estabilidade que vocês viram ali, ela é meio que permanente. Sim. Teve. Lá não parava mesmo, de descer água mesmo. Sem chuva, né? Sem chuva. Não parava momento algum de descer Foi água. o que ela contou pra gente. Realmente vocês estavam no meio ali de um local extremamente perigoso. Não, era muito perigoso. E assim, a chuva aumentou tanto que assim. E muito rápido, porque o local, a única rota de fuga que a gente tinha, que era a trilha por onde o trator estava vindo, né? não dava mais para passar do volume de água que estava descendo. Então, ali se o Águia não vem, a gente ia ter que procurar outra saída. Vocês saíram de água no final. Saímos de Águia, todo mundo de Águia. Tinham 36 ou 38 pessoas lá em cima, contando com civis. Eu quero dizer, civis e militares. militares. É. Tinha o pessoal da Defesa Civil, imagina? Tinha o pessoal da Defesa Civil, tinha moradores, né, do pessoal que conhecia a área, estavam mostrando lá pra gente onde estava. Então, para todos foi... Assim, eu já passei bastante risco, né? Nossa profissão é uma profissão que a gente sai e toda ocorrência tem um certo risco, né? E já passei algumas situações que eu achei que talvez não sairia, mas igual a essa não chegou nem perto, comandante. Igual a essa não chegou nem perto. Você já tá meio Highlander, viu? Eu vou... Pô, resiste a terremoto, depois a deslizamento. Difícil é a mulher entender, viu? Mulher falou, nós estávamos na Turquia, ir pra Turquia tudo bem, né? Fomos pra Turquia, daqui a pouco dá o terremoto. Aí estamos na divisa com a Síria, guerra. Aí dá um alerta de tsunami. Tudo isso passando reportagem, não tinha nem como mentir pra ela. Não tá acontecendo nada, não tem como, né? Aí a gente chega, vai pro litoral norte, quase morre. Ela falou, pelo amor de Deus, eu acho que tá na hora de você pedir pra... Já queimou suas... Já. É que nem eu falei pra alguns colegas, né? Eu não acredito, eu acho que o nosso serviço é um serviço... O serviço de bombeiro é um serviço heróico, né? Mas nós não somos heróis. Heróis mesmo são as famílias, né? Porque eu escolhi estar ali, pra mim era uma satisfação enorme, maior satisfação que eu já tive na minha carreira. E o risco, a gente sabe que vai correr e às vezes é até adrenalina estimulante. Agora, a minha esposa não, ela não escolheu nada disso, né? Ela não pediu pra não dormir, pra ter que assumir tudo sozinha. Eu escolhi. Ela não é obrigada a passar por nada disso, né? E ainda sem ter a adrenalina que a gente tem. Ela tá ali tensa, mas não tem adrenalina. A gente tem algo que nos movimenta, né? Esse incêndio, vamos entrar, vamos, tal, não sei o quê. Mas ela não, né? Então, realmente, heróis são eles, né? Que me escolheram e tem que passar por tudo isso. Muito bom. Tem uma moça ali fazendo assim. Vocês são heroínas demais. Mas, Rezende, olha, eu concordo com você, a importância da família, né? Sem o suporte da família, realmente, o bombeiro não consegue fazer absolutamente nada. Não tem como. É o nosso refúgio, é o nosso porto seguro, é a nossa garantia de tranquilidade, né, que nos dá paz. E eu tenho certeza que você, né, como uma pessoa casada e que tem filhos e tem uma família, sente isso, né? Você acabou de fazer o relato de ser herói à família, né? Eu concordo com você. E você está há quantos anos casado, Rezende? Com a minha atual esposa vou fazer 3 anos, mas nós nos conhecemos há 10 e namoramos ao todo 10 anos. 10 anos que nós nos conhecemos, né? Mas casados no papel, vamos fazer 3. Temos uma filhinha de 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. Mas eu tenho mais outros 2 filhos também. Tem um de 25, vai fazer 25 dia 20 agora, e uma de 17. Puxa vida, hein? É grande. É grande. Algum deles aí está seguindo os seus passos? Não. Minha filha quer ser médica de qualquer jeito, estuda o dia inteiro. E meu filho não quer. Ele adora, ia direto no quartel, convivia, adorava, mas não quer, não. Não abraçou. Não. É muito comum a gente vir aqui, bombeiros, né? Que às vezes está na 3ª, 4ª geração de bombeiros. Sim. Você sabe, você deve conhecer também. Sim. Alguns, né, te conhecem também. E a gente fica assim muito feliz, né? Mas independente das escolhas, uma coisa é certa, né? Se tem um bombeiro na família,
o suporte dessa família é especial para essa pessoa. Com certeza. Né? Eu não Com tenho dúvida certeza. disso. Rezende, e o futuro? Você tem aí pelo menos mais, acho que uns 12 ou 13 anos, Por aí, né, comandante, de serviço, né? Isso O que mesmo. você vislumbra aí no seu futuro como profissional do bombeiro? Então, comando, eu tô num lugar que eu tô satisfeito, né? Mas acredito que tem que procurar novos desafios, né? Eu pretendo mais para frente estudar pro Chacal, para passar pro Chacal, fazer os cursos que eu consegui fazer, que é cheio de lesão, cheio de machucado, não sei se A vida vai batendo um pouquinho. Vai. No bombeiro a gente apanha um pouquinho. chega nos 40 já não Coluna já é a consegue primeira fazer que tudo. começa a reclamar já. Exatamente, algumas cirurgias por aí, né? Então, fazer alguns cursos, prestar para o Chacal e, na medida do possível, me especializar um pouco lá fora, no que eu sou formado também, sou formado em engenharia civil. Procurar Você é engenheiro? Sou engenheiro. Você tem que falar desde o início. Sou formado em engenharia civil. Aí tenho uma pós, tenho alguns outros cursos e procurar me especializar um pouco também nessa parte. Você fez engenharia civil em que período da carreira? Eu fiz quando eu estava em Itaquera. E aí foi na prontidão fazer faculdade é bem puxado, É um né? desafio, Como hein, as Zé? trocas de serviço. Fim de semana quase nenhum em casa, era tudo pagando serviço. Mas graças a Deus consegui. Que bom, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Você sabe que no Bombeiro nós nos orgulhamos muito dos nossos profissionais, praças oficiais que têm o curso superior fora, né? Sim, E engenharia, você sabe disso, né? É uma área de grande interesse do bombeiro. sim, Né? sim. E eu fico realmente muito feliz de saber, não sabia que você era engenheiro, Sim, muito feliz de saber que essa preocupação e conseguir, apesar de, né? Porque para qualquer um de nós aí que trabalha no operacional, você acabou de falar, o que é difícil fazer um curso superior, realmente uma vitória, viu? Não, foi realmente. Parabéns. Foi. E você ainda fez uma especialização, você estava me dizendo? Fiz. Eu fiz uma MBA em edificações, né? Uhum. E agora eu tô fazendo outra pós em segurança do trabalho também. Muito bom. Não sei se você sabe disso, mas aqui na Fundação nós promovemos em parceria com a ENIAC uma pós-graduação em engenharia de segurança. Sim. Você sabe disso, É essa né? mesmo que eu tô fazendo. Essa aí. Ó, é aluno do ENIAC. Eu sou. Você começou esse último agora? Ou você está na turma anterior? Tô na turma anterior. Ah, tá. Porque acabou de começar um outro. Não sei Isso, se você começou agora, né? Começamos mais um agora. Sensacional. Eu vejo a lista, né, das pessoas que tem, né, no curso. A gente tem muita gente de fora também, mas um grande número de bombeiros como você, oficiais e praças que estão fazendo, isso realmente nos dá assim Nós criamos essa fundação por algumas razões. Uma foi essa, Sim. né, para promover o ensino, promover a pesquisa, e isso realmente nos dá uma satisfação muito grande saber que você, como outros, né, estão lá se especializando. Tem vários. Tem até o Ferreira, o Carvalho, Ferreira, o Carvalho. Foram meus comandantes de prontidão, estão fazendo também. Estão fazendo também? Estão fazendo também. Sensacional. Eu me lembro lá no terceiro GB quem era engenheiro civil, acho que se formou, com certeza, o Bom Padre, não é? Bom Padre. Bom Padre é engenheiro civil também, não é? Bom Padre é. Então, no ano que eu comecei a comandar o sub-GB, o Bom Padre tinha acabado de ingressar na faculdade. Trabalhava comigo lá no Tatuapé. Sim. Eu adorei, gostei muito do curso. Acho que é o curso que tem mais a ver assim com o serviço de bombeiro. Muito sinérgico. Sabe que durante muitos anos nós somos questionados, ou vez ou outra, não sempre, uma vez ou outra, mas o bombeiro fiscaliza, mas nem engenheiros são. Opa, pera lá. Tem muito alguns, engenheiro aqui. Tem alguns aí. Hoje eu vou dizer para você que quando houve aquela possibilidade de nós fazermos a complementação de engenharia civil, o pessoal que faz CBO, e espero que com isso chegue ao CBS também, sim, o número de engenheiros aqui aumentou muito. Né? Então, hoje na nossa área técnica, praticamente, eu acho que raramente um ou outro ali que não tem a graduação em engenharia. Tanto oficiais como praça, todos são engenheiros. Né? Não, que bom, isso é excelente, né, comandante? E a gente entrevistou aqui pessoal bem antigo, né? Você deve ter visto alguns, né? Pessoal que enfrentou uma época mais difícil do Corpo de Bombeiros, né? Seja na questão operacional, seja na questão técnica, que nos contavam justamente isso, né? Do desconhecimento que muitas vezes a maioria tinha e o que a gente enfrentava, né? Nas grandes emergências, nos grandes incêndios, né? Joel, Mandraus. Mas hoje a gente vê uma situação completamente diferente, né? Sim. Aperfeiçoamos as normas, aperfeiçoamos as pessoas, e isso nos leva a falar, puxa vida, hein? E volta aquela questão que você colocou, né?
a sequência de pessoas, né, Exatamente. que vai nos colocando Exatamente. onde a gente está hoje. O exemplo dessa missão da Turquia, nós estamos colhendo os frutos de alguém que plantou essa semente há 20 anos atrás, né? É. Seu pai. Meu pai. Meu pai, ele aposentou em 2009. Ele vira e mexe, ele mora em Atibaia, tem alguns amigos aposentados dele lá, outros da ativa, que são poucos, né, agora. Mas sempre tem um assunto. E nas festas, né? Tem a festa dos veteranos. Sim. Ele vai em muitas e assim, ele vibra até hoje, né? Ele costuma ir na festa dos veteranos lá da ESB? Ele foi, eu fui na última já com foi ele, na última? eu e meu irmão. Aproveitar para falar aqui, ó, no dia 29 de julho, é sempre na mesma data, é o último sábado de julho, teremos esse ano também nós a fomos. festa. Esperamos ver todos os nossos veteranos lá conosco. Sim, nós fomos, levei meu sogro, que foi 30 anos do policiamento, e ele ficou abismado, né? Ele falou, nunca vi uma festa parecida com essa na polícia. Realmente foi muito boa. Esse ano teremos de novo uma edição especial da nossa festa do veterano. Foi excelente. Muito boa mesmo. Então ele vibra até hoje, né? Ele não vai deixar de ser bombeiro nunca. Nunca, não deixa. É a pele que a gente veste, a gente vai para a reserva, não importa o que aconteça, essa segunda pele não sai da gente. Exatamente. Rezende, olha, nosso bate-papo aqui tá muito legal. Você até esqueceu que tá filmando, tenho certeza. Esqueci. Mas eu falei. Vira e mexe, dá uma lembrada, dá uma atenção, mas por isso que o papo flui. Mas a gente tem aí um padrãozinho de duração, né, da nossa certo. entrevista. A gente está chegando perto, não está acabando ainda, mas estamos chegando perto do fim. E eu gostaria de fazer algumas perguntas assim meio finais, já te agradecendo pela sua disponibilidade. Imagina. Pergunta essa que eu fiz para muitos que já vieram aqui, eu vou fazer a você. Esses episódios que você viveu, eu vou juntar num pacote só, tá? Você teve uma experiência muito importante, que foi a Turquia, e você teve outra experiência muito importante, que foi a emergência do Litoral Norte. O que isso serviu para você? O que isso te modificou, te trouxe de experiência no lado pessoal e no lado profissional? Certo. Posso dividir, falar do... Fica à vontade, a resposta é sua. Da Turquia, comandante, o lado pessoal na Turquia, o que me marcou, né, que eu trouxe, foi a questão da resiliência, né, daquele povo, né? Porque a resiliência, ela nunca se dá em situações confortáveis, agradáveis, satisfatórias, né? Ela se dá num momento onde a tristeza é profunda, o sofrimento é grande, e por mais que ali foi um cenário desolador, né? Que a gente fica até questionando muitas coisas que a gente acredita, como pode acontecer algo tão catastrófico, né? Prejudicar, ferir tantas pessoas, causar tanto estrago, né? E eu não sei da onde, né, que eles tiram força para ter tanta resiliência. Não sei se é da religião, que eles são muito devotos, né, muito religiosos, para ainda assim ter a esperança, né, de que ali não é o final, de que eles vão ter força para se reerguer, para continuar em frente. Então isso é um tapa na cara, né, da gente que reclama às vezes por problemas muito mais fácil solucionáveis, de ser solucionado, né? Então, ali eu acho que eles chegaram no auge da dor, que é perder um ente, que eu acho que não existe nada que doa mais, né? E ainda assim tinham forças para virem, trazerem um chá pra gente e agradecer de todas as maneiras possíveis. Onde a gente passava, a gente era aplaudido, chegava até a dar vergonha, né? Poxa, eu não mereço tanto, né? Tô fazendo algo aqui que eu não queria estar em outro lugar se não fosse ali, né? Naquele momento. É ali onde eu queria estar. Mesmo que fosse para estender a mão, dar um abraço, seja o que for, né? Então nós éramos muito privilegiados de estar fazendo o que já estava fazendo ali. E essa é da Turquia. Do litoral norte, pessoal, que eu levei para a vida, é não perder momento nenhum com quem você ama. Seja filho, mãe, pai, amigos. Deixar o orgulho de lado, deixar problemas pequenos e aproveitar o momento, né? Aturar talvez o jeito da pessoa que você ama, que é difícil, mas mesmo assim você deixa isso de lado e aproveita, porque em qualquer momento, né? Não tem um aviso, não tem um preparo, olha, aproveita agora porque amanhã você não vai estar aí, então é agora, é hoje,
não deixar passar. Porque ali por um grande tempo ali, eu pensei que eu não viria mais ninguém que eu amava. Então isso foi... E assim, poxa, eu não vou me despedir, não vou fazer aquilo que eu queria. Então, para não deixar para amanhã o que pode fazer hoje e que problema nenhum impeça isso, né? Profissional das duas ocorrências, para resumir, que eu acho que Por favor, fica à vontade. Então... Profissional foi da Turquia, não tenho o que falar, que foi assim, acredito que na minha carreira eu provavelmente não tenho a oportunidade de pegar algo tão espetacular assim, de ter participado de uma ocorrência dessa, né? Mas não espetacular por ego, por orgulho, por nada, mas por ter saído daqui, deixado minha família tranquila e ter tido a oportunidade de, do outro lado do mundo, estender a mão para alguém que precisava, né? E em questão técnica, assim, ver que São Paulo está no mesmo patamar que grandes países que já são credenciados aí, que já são... Há mais tempo, né? Há muito mais tempo, isso é muito gratificante, né? Ver que, como o Coronel Melo e vários outros que estavam com ele nesse processo desse credenciamento que ainda não veio, mas acredito que deve estar próximo. Ver que eles escolheram o fruto, né, não desistirem em momento algum também é muito Importante. Muito importante. Muito bem. Rezende, sua fala me fez refletir o seguinte, uma coisa que eu pessoalmente também acredito muito. O melhor momento da nossa vida, qual que é? Agora. Esse. É esse, exatamente. E a gente com a maturidade tem cada vez mais certeza disso. Sim. Verdade. E como esse momento foi especial e eu gostei muito, eu quero mais uma vez te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua carreira, por tudo que você é e representa. Parabéns. Muito obrigado, comandante. Dê de volta ao bombeiro tudo aquilo que ele te deu, que eu acho que é uma preocupação que todos nós temos. Né? Com certeza. Continue devolvendo tudo que você recebeu. E que Deus abençoe o próxima grande ocorrência, que se vier, Sim. que você esteja lá mais preparado ainda, se é que é possível, e nos enchendo de orgulho como você e outros fizeram nessas duas grandes ocorrências. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Rezende. Muito obrigado, comandante. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Até a próxima, muito obrigado.